Capítulo 8. Ritmo e apatia. Diagnóstico 6. É melhor você descansar antes que se estrague totalmente. Chegamos ao final de nossa reunião semanal e eu notei que o Jason tinha algo a dizer. Jason é um grande amigo e, junto com Ben, um dos melhores pastores auxiliares com que um pastor titular pode trabalhar. Durante mais de uma hora tínhamos passado por toda a agenda, quando o Jason disse-me que tinha mais de um assunto sobre o qual ele queria conversar. Kevin, você está tirando seu dia de folga? Eu lhe falei sobre o meu plano e como as últimas 2 semanas tinham sido especialmente loucas e cheias de surpresa. Longe de ser legalista, Jason ouviu com compreensão, mas insistiu um pouco mais. Você tem tirado um dia de folga? Muitas vezes eu tiro. Toda semana? Bem, eu estava tirando às segundas-feiras, mas agora que as crianças estão na escola, eu mudei para os sábados, para passar o dia com elas. Só que, para a preparação dos sermões, sempre acaba tomando conta dos sábados. Eu tenho tentado passar tempo extra em casa 1 ou 2 vezes por semana. E o meu horário é flexível, eu posso almoçar em casa se for preciso. Você precisa de um dia de folga, meu amigo afirmou mais uma vez. Qualquer que seja a sua teologia sobre o sábado, você não está sendo inteligente. Não pode continuar desse jeito. Eu sei, você está certo. Alguma coisa tem de mudar. O sábado foi feito para o homem. Saber o que crer sobre o sábado é mais complicado do que parece. Alguns cristãos acreditam que pouca coisa mudou em relação ao 4º mandamento, e o domingo é agora o sábado cristão. Outros argumentam que o sábado foi cumprido em Cristo, e agora temos liberdade quase que completa em toda a nossa rotina semanal. Uma minoria de cristãos acredita que o sábado ainda é o dia correto para o descanso e culto. Bastante tem sido escrito sobre essas importantes diferenças. Pessoalmente, eu concordo com as 3 conclusões de Greg Beale. Primeiro, a comemoração do 7º dia, em Gênesis 2, versículo 3, e a ordenança do sábado de Israel foi transferida para o 1º dia da semana, devido à ressurreição de Cristo. Segundo, o modo como Israel observa os sábados, com todos os seus requisitos detalhados, cai por terra, e há um retorno ao mandamento criacional. A observância deste mandamento é um dia de comemoração do descanso criativo de Deus, uma celebração que olha para o futuro, quando os crentes terão entrada completa naquele descanso. Além disso, a vinda de Cristo cumpre o mandamento singular de guarda do sábado por Israel, por ser ele o Messias de Israel, que cumpriu o êxodo israelita do fim dos tempos, e apresenta o verdadeiro Israel e o templo do fim dos tempos. Ou, mais simplesmente, eu creio que a parte mais importante quanto ao mandamento do sábado é que devemos descansar somente em Cristo como nossa salvação. Porém, junto a isso existe um princípio permanente de que devemos prestar culto no dia do Senhor e confiar em Deus para ter uma rotina semanal, na qual possamos parar com o nosso labor normal. Quer você assuma os faça e não faça, específicos do domingo e quer não, eu espero que todos os que se chamam cristãos concordem que Deus tenha nos criado do pó da terra, necessitados de tempos regulares de repouso. Ele construiu isso dentro da ordem da criação e o ordenou ao seu povo. O plano de Deus não era de punir as criancinhas que tirassem sonecas aos domingos, ou nos levar ao tédio total e inatividade uma vez a cada 7 dias. Ele criou o sábado para o homem, não o homem para o sábado. Marcos 2, 27. Deus nos dá o sábado como um presente. É uma ilha para se chegar ao mar de possuir algo. Ele também nos oferece o sábado como uma prova. É a oportunidade de confiar mais na obra de Deus do que em nosso próprio trabalho.
Quando passo semanas sem tirar um tempo adequado de folga, posso estar desobedecendo ou não o quarto mandamento, mas com certeza eu estou exageradamente convencido de minha própria importância e sendo mais do que um tolo. Se meu alvo é de produtividade que glorifique a Deus através de uma vida de trabalho pesado, existem poucas coisas de que preciso mais do que um ritmo regular de descanso. Não tem ritmo. É fácil encontrar pessoas que acham que o trabalho é bom e o lazer é mau, ou seja, você descansa para trabalhar. Também é possível achar gente que ache bom o lazer e mau o trabalho, ou seja, você trabalha para poder descansar. Mas, de acordo com a Bíblia, tanto o trabalho quanto o descanso podem ser bons se feitos para a glória de Deus. A Bíblia recomenda o trabalho esforçado, Provérbios 6, de 6 a 11. Mateus 25, de 14 a 30. E 1 Tessalonicenses 2, verso 9, 4, versos de 11 a 12 e 2 Tessalonicenses 3, verso 10. E também ressalta a virtude do repouso. Êxodo 20, versos de 8 a 11, Deuteronômio 5, versos de 12 a 15 e Salmos 127, verso 2. Ambos têm o seu lugar. O difícil é colocar cada um em seu devido lugar. Muitos de nós somos menos ocupados do que pensamos, mas a vida parece constantemente sobrepujante, porque nossos dias e semanas e anos não possuem ritmo. Conforme vimos no capítulo anterior, um dos perigos da tecnologia é que trabalho e descanso se misturam numa sopa confusa. Nunca conseguimos deixar o trabalho quando estamos em casa. E assim, no dia seguinte, temos dificuldade para voltar ao trabalho quando estamos no trabalho. Não possuímos rotina, nada de ordem em nossos dias. Nunca estamos completamente ligados e nem totalmente desligados. Assim, perdemos tempo no YouTube por 20 minutos no escritório e atualizamos e-mails por 40 minutos na frente da TV quando estamos em casa. Talvez tal arranjo funcione para alguns empregadores e pareça libertador para muitos empregados. Mas, com o tempo, a maioria de nós acaba trabalhando com menor efetividade, quer em casa, quer no escritório, e temos menos prazer em nosso trabalho quando não temos um intervalo regular, concentrado e proposital. Não muito tempo atrás, o Wall Street Journal publicou um fascinante artigo sobre Bernard Lagat, um ganhador 4 vezes das Olimpíadas. Nascido em Quênia, mas hoje um cidadão norte-americano, Lagat tem também 7 recordes americanos de track and field, abrangendo desde o de 1.500 metros até o de 5.000. E de acordo com o artigo, um dos segredos de suas corridas é, na verdade, não correr. Após 11 meses de treinamento e competições intensas, Lagat põe os tênis no armário, relaxa e come por 5 semanas. Nada de correr, nada de exercitar. Ele treina o time de futebol de seu filho e engorda 4 quilos. Desde 1999, a cada outono, ele tira essas longas férias. Lagat diz que o descanso é uma boa coisa e chama o seu mês de inatividade de couro em levo. Mesmo os melhores do mundo precisam de uma folga. Na verdade, não seriam os melhores sem ela. O ócio não é apenas um prazer ou vício. É necessário para obter êxito ao realizar alguma coisa. As pessoas gostam de dizer que a vida é uma maratona, não uma corrida de curta distância. Mas, na verdade, é mais parecida com uma prova de exercício de pista de corrida. Corremos muito e depois descansamos muito. Subimos um morro com ímpeto e então tomamos uma garrafa de Gatorade. Subimos uma escada e em seguida uns 200 metros e alguns 400. Nos intervalos, descansamos. Sem esse descanso, nunca terminaríamos a série completa de exercícios. Se quisermos continuar correndo,
temos de aprender a parar. Precisamos de tempo para aprender a parar, como os israelitas tinham em seu calendário. Precisamos de tempo de descanso a cada dia e uma folga a cada semana, com certas estações de refrigério no decorrer do ano. Não podemos correr sem cessar e esperar que corramos muito bem. Podemos até pensar que mais trabalho seja a resposta ao nosso ímpeto decrescente e período de curta atenção, como faz um peixinho dourado. Mas muitas vezes o descanso é o antídoto de que realmente necessitamos. Às vezes o melhor preparo é caminhar sem rumo, em uma procrastinação que enriqueça a alma. Tire uma soneca, jogue frisbee, cante uma canção e depois escreva um artigo. A terra não produz uma colheita se nunca ficar em repouso. Não podemos estar por dentro todo o tempo. Pense no calendário de Israel. Havia tempo para festejar e tempo para jejuar. Era em favor de sua piedade e produtividade que Deus os colocou em um padrão previsível, cheio de ritmos diários, semanais, mensais, sazonais, anuais e multianuais. Essa é a razão pela qual devemos nos preocupar quando a nossa vida está ficando cada vez mais sem ritmo. Não temos rotinas saudáveis. Não separamos os nossos banquetes de nossos jejuns. Noite e dia perdem o sentido. Tudo está misturado e indistinto. A torneira pinga constantemente. A vida torna-se em mal-estar até que não aguentamos mais e descansamos na espiral da doença, do curto-circuito emocional ou da depressão. Meu amigo Jason me confrontou por não querer que eu descesse por esse ralo. Aos seus amados ele dá o sono. Buscar um padrão de equilíbrio entre trabalho e descanso significa mais do que um retiro anual ou um sábado semanal. Significa, de maneira muito prática, uma luta diária por conseguir dormir mais. Quando o livro de Provérbios fala sobre o preguiçoso deitado em sua cama, ele tem em mente a espécie de pessoa que prefere morrer de fome do que trabalhar, que prefere receber uma esmola do que enfiar as mãos no trabalho. A repreensão não é a advertência de gastar o mínimo possível de seu tempo na cama. Deus fez com que precisássemos dormir. E quando achamos que podemos sobreviver sem isso, não só estamos rejeitando o seu dom, Salmos 127:2, também demonstramos a errônea dependência de nós mesmos. Tendemos a assumir que é sempre maior indício de piedade deixar de dormir para realizar outra atividade mais importante. Mas Deus nos fez criaturas físicas. Não podemos passar muito tempo sem dormir, sem prejudicar muito o nosso corpo e alma. Foi assim que Deus nos fez, finitos e frágeis. Ele nos criou para gastar quase 1/3 da nossa vida não fazendo nada, exceto depender dele. Dormir é a nossa maneira de dizer: confio em ti, Deus. Sei que serás o mesmo, sem eu tentar fazer tudo. Nós nos regalamos com as histórias dos grandes santos que se levantavam por volta das 4 ou 5 horas da manhã para orar, esquecendo-nos de que nos dias anteriores à eletricidade, a maioria das pessoas ia para a cama logo após escurecer e levantava bem cedo de manhã. A maioria de nossos heróis do passado provavelmente dormia bem mais do que nós. Poucos de nós conseguem sobreviver, quanto mais florescer, no sentido de prosperar, dormindo apenas 4 ou 5 horas por noite. Todas as contas apontam para o fato de que estamos dormindo menos do que antes. Nos Estados Unidos, a pessoa tem em média 2 horas e meia a menos de sono do que os que viviam um século atrás. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, mais de 40 milhões de americanos dormem menos que 6 horas por noite. Embora nos gabemos de quão pouco sono conseguimos obter, estudos demonstram que a privação de sono precipita problemas como a diabetes e a obesidade.
No mundo atual, sem os fatores ambientais que nos forçam a ir para a cama e com os inúmeros dispositivos eletrônicos que nos mantêm acordados, simplesmente não estamos obtendo horas de sono de que necessitamos. Contudo, as nossas limitações naturais não podem ser transgredidas sem que soframos as consequências. Pode-se tomar um tempo emprestado, mas não é possível roubar o tempo. Se você tem que terminar e entregar um trabalho até as 8 horas da manhã e espera até o último minuto e passa a noite acordado para terminar, isso pode lhe parecer um passo brilhante. Afinal de contas, o que você iria fazer com as horas entre a meia-noite e a manhã seguinte? Só desperdiçá-las na cama? Agora o seu trabalho está feito e você só perdeu uma noite de sono. Boa medida. Mas você só tomou tempo emprestado, não ganhou nada. Ficou acordado a noite toda na quinta-feira e agora, na sexta, você vai espatifar. Se não detonar na sexta, no sábado você vai dormir 5 horas a mais. Se não conseguir refazer o sono no final de semana, é provável que na semana seguinte você fique doente. E se não ficar doente e continuar empurrando o tanque vazio, a sua produtividade vai despencar. Ou você terá um acidente de carro quando estiver além de exausto. Ou retrucará com grosseria a um amigo e causará uma explosão relacional que leve muitas semanas para consertar. O tempo que você pensou ter roubado não pode ser escamoteado tão facilmente assim. Não se pode indefinidamente enganar o sono. Quanto mais você tenta tomar emprestado o seu tempo de sono, mais o seu corpo ou Deus o forçará a pagar por essas horas e com juros. Quando há alguns anos eu li o sermão de D.A. Carson sobre dúvida religiosa, eu fiquei impressionado que uma das suas 6 possíveis causas para a dúvida fosse privação de sono. Eis um dos maiores acadêmicos do mundo dizendo-nos que talvez sejamos espiritualmente obrigados a tirar uma soneca. Não ignore o seu conselho. Se você continua queimando a vela de ambos os lados, mais cedo ou mais tarde, você estará envolvido em vil cinismo. E a linha entre o cinismo e a dúvida é muito tênue. Claro que indivíduos diferentes requerem números diferentes de horas de sono. Além do mais, alguns lidam melhor com um pouco de cansaço do que outros. No entanto, se você é daqueles que se tornam desagradáveis, cínicos ou até mesmo cheios de dúvidas quando falta o sono, você está moralmente obrigado a procurar dormir o quanto precisa. Somos seres inteiros complexos. A nossa existência física está ligada ao nosso bem-estar espiritual, à nossa disposição mental, ao nosso relacionamento com o próximo. Isso inclui o relacionamento com Deus. Às vezes, a coisa mais piedosa no universo que você poderá fazer é conseguir dormir bem por uma noite. Não é orar a noite toda, mas dormir. Certamente, eu não nego que exista lugar para orar durante uma noite inteira, mas eu estou apenas insistindo que no decurso normal das coisas, a disciplina espiritual nos obriga a obter o sono de que o nosso corpo necessita. Eu sei que é mais fácil falar sobre o sono do que fazer isso, especialmente para pais de crianças pequenas e aqueles que têm insônia, mas a maioria de nós pode melhorar a sua vida de maneira significativa simplesmente indo mais cedo para a cama. Em algumas noites não tem como eu evitar, não tem como eu ir mais cedo para a cama, como dormir antes da meia-noite. Mas em outras noites, eu começo um projeto que não precisava começar, ou desperdiço 30 minutos falando ao telefone, ou perco uns 45 minutos extras assistindo um evento esportivo sem sentido, ou gasto 1 hora lendo por diversão tarde da noite, em vez de guardar o meu tempo para que eu consiga levantar cedo para ler a minha Bíblia na manhã seguinte. Se realmente prestássemos atenção, ficaríamos surpresos de ver o quanto fazemos
ou não entre as 20 horas e a meia-noite. Talvez o culpado seja a sobremesa, ou a cafeína, ou o Facebook. Talvez tenhamos de cortar algum compromisso para a noite. Eu não posso tomar as decisões difíceis por você, mas sei que preciso fazer mudanças também em minha vida. A privação do sono não pode se tornar estilo de vida para mim. Não posso fazer da meia-noite às novas 11 horas, se ainda quiser levantar às 6h30. A maioria de nós possui uma dívida tremenda de sono para pagar. E quanto mais cedo começamos a fazer depósitos regulares, melhor será. Melhor para o trabalho, melhor para a alma e melhor para aqueles a quem amamos.